Dia, boa tarde, boa noite, seja todo muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal para nós fazer a nossa leitura Coleção em Bíblia com Rô neste dia. Desde já eu te agradeço pela tua presença aqui, que Deus possa estar te abençoando ricamente através da leitura que aqui está sendo trazida. Amém? E nessa manhã nós estamos aqui na nossa lição de número 2 do quarto trimestre. E o assunto dessa semana é Vem o Fim. E a nossa leitura de hoje, ela está em Jeremias capítulo 27, e o verso é o 6. E a nossa lição, ela está maravilhosa, tá, amados? Então, eu te convido para nós fazer esta leitura. Então, diz assim a palavra do Senhor. Aqui está a minha Bíblia. E eu estarei lendo. Diz assim, Jeremias capítulo 27 e o verso 6. E agora eu entregarei, ou melhor, e agora eu entreguei toda esta terra na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe dei para que o sirva. Esta é a nossa mensagem, tá, irmãos? Fazendo a sua leitura aqui no nosso tópico 2, da lição de número 2 do quarto trimestre de 2022. Diz o seguinte, sobre o fim. E o ponto 1 fala sentido. Esta é os dois pontos que nós vamos estar falando mais. Os outros pontos nós já praticamente resumimos. Mas olha só aqui. Sobre o fim e o sentido. Que sentido? O sentido da palavra fim é o que quer dizer sentido. Então, o sentido dessa palavra fim é o seguinte, o autor ele destacou algo aqui para nós dizer o seguinte, o significado do fim é ruína, morte, condenação e também destruição. Tudo isso significa a palavra fim. E tem muitas outras coisas, não é só isso não. Mas tem que colocar só um pouco, né? Porque senão não tem tempo para nós falar. Então, o que nós quer dizer é que Ezequiel, sobre o fim, ele já tinha profetizado a respeito de Jerusalém, certo? Que Jerusalém seria destruída e o templo também. Porque nós estudamos na lição passada que o reino do norte tinha sido destruído por causa do pecado. Mas existiam as pessoas que parece que estavam querendo, né? Portanto, Deus deixa as outras pessoas lá no reino do sul. Mas Deus viu que as pessoas estavam continuando pecando, que não estavam querendo, né? Então, o que Deus fez? Permitiu. Porque nada sem Deus não permitir não acontece. Porque Deus tem o poder, tem o controle sobre todas as coisas, tá? Todos nós seres humanos temos que saber de uma coisa. Que Deus ele tem o domínio de todas as coisas. E que se as coisas acontecem é porque Ele permitiu, tá? Então, olha só. Quando Ezequiel foi levado lá de Jerusalém, lá para Babilônia, né? Porque o reino do norte já tinha sido destruído por causa do pecado. E o reino do sul ficou para ver se tinha conserto, mas não teve. O que Deus fez? Deus catou aquelas pessoas. Eu vejo assim, meus amados, porque é isso que eu vejo quando eu estou lendo a Bíblia. Deus agora permitiu os servos dele irem sendo levados ali, a escravo praticamente ali, né? Mas olha só. Ezequiel era uma pessoa, eu chamo de jovem ainda, temente a Deus. Ele tinha temor de Deus. E às vezes quando nós lemos aqui a palavra, eu fico imaginando que pode ser por causa da fidelidade destas pessoas, é que Deus então resolveu tirar e levar. Porque Deus, antes de tudo acontecer, Deus deu uma visão. Ezequiel teve aquela visão. Lá no capítulo 1 do livro dele. Ele teve a visão. E sobre o fim, ele profetizou o fim no sentido de que Jerusalém seria destruída. E olha só, por causa do pecado.
o mesmo pecado que o reino do norte tinha sido destruído. Nós não podemos deixar de ficar falando reino do norte, reino do sul, né? Jerusalém do sul é no norte, lá onde fica a Samaria, certo? Quem destruiu Samaria foi o rei da Síria. Mas quem destruiu Jerusalém foi Nabucodonosor, rei de Babilônia. Todo mundo conhece, já viu falar de Babilônia, né? Da maldade desse rei, que era também ele era temente a Deus. Só que ele exagerou na sua punição, né? Porque tem o mal com o e o mal com o igual eu falei. Então, olha só, nós vamos falar dele na próxima lição, não perca, tá? De Nabucodonosor. E olha só o que ele fez, né? Nabucodonosor foi lá, levou Eliseu, levou um monte de servo de Deus. Só que ficou na história, uma história muito boa dos profetas fiel a Deus, que foi Daniel, seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego. Então foram muitos, mas tem uns que se destacou por eles não negar Jesus, por eles não negar sua fé. Então, vamos voltar aqui lá para Jerusalém, do Reino do Sul. O que acontece agora? Estava lá o povo, os judeus, os fiéis, cometendo o seu pecado, né? Fazendo as coisas do mesmo jeito ou pior, porque Deus tinha dado uma segunda chance, né, para eles lá no Reino do Sul. E eles já tinham visto a destruição do Reino do Norte. Mas mesmo assim não se exemplou, não deram crédito, porque Jerusalém é um lugar muito falado na Bíblia. Lugar dos templos, grandes templos. Então o que eles pensou na sua cabeça? Que jamais Deus ia ter coragem de destruir Jerusalém. Porque Jerusalém era um lugar de habitação de Deus. Tem pessoas que eles costumam fazer essas coisas erradas, achando que outro vai defender, né? Esconder e o outro vai pagar pelo seu pecado. Mas não. Ó, diante de Deus é as consequências de cada um que comete, tá? Cada um vai pagar as consequências do pecado. Todos vão, não adianta. Não tem essa de dizer não, mas vai pagar. Vai ter consequência em tudo que nós fazemos. Então é importante que nós devemos andar, olhar onde nós anda, com quem anda, o que fala e o que faz. Porque aos olhos do homem tudo pode se esconder, mas aos olhos de Deus nada se escapa. Então olha só. Quando o povo estava lá, o povo judeu, eles acharam que pecava, mas eles se esconderam dentro do templo. Porque Deus não ia destruir o templo, nunca. Mas eles se enganaram. Eles se enganaram, porque quando Eliseu teve aquela visão, que ele foi impactuado, ao ponto de levar 7 dias para ele se recompor. Lógico que ele estava vendo a cidade de Jerusalém sendo destruída. Ele viu, antes de tudo acontecer, Deus mostrou para ele. E ele viu o que Deus ia fazer. Mas olha só que aquelas pessoas que estavam lá, que deveriam estar atento, ele estava desatento, não estava vigiando. Então o povo, eles confiavam tanto no templo, eles confiavam tanto que Jerusalém era uma cidade que jamais ninguém podia tocar, ninguém ia tocar, mas tocou. Eles acharam que o fim não ia chegar, mas o fim chegou. Porque eles acreditaram mais naquilo que eles poderiam se esconder. Eu vou fazer tudo errado, ninguém está vendo, então tá tudo bem. Não está bem, porque Deus, ele tudo vê e tudo sabe. E Deus sabia os pecados das pessoas que estavam cometendo ali. E eles, por serem as pessoas que serviam a Deus e eram ensinados, então são cobrados mais ainda. Então, olha só. Na visão de Ezequiel, se eu confundir algum nome, você me perdoa, porque às vezes eu confundo tanto os nomes de... chama até o Eliseu, chama Jeremias, fala um monte de pessoa, mas nós estamos falando de Ezequiel, certo? Ezequiel está lá, é de Deus. Então, a visão foi para Ezequiel que a glória de Deus estava saindo do templo. E o que é o templo sem a glória de Deus? Não é nada.
O que é nós sem Deus? Não somos nada. Deus é Deus sem você, Deus é Deus sem eu. Mas o que nós somos sem Deus? Nós não somos nada. Então todo ser humano, ele precisa de Deus. E as coisas só vai de rumo a pior, porque o ser humano acha que ele pode, é ele que é poderoso, e não é verdade. Porque se Deus estalar um dedo, vai embora toda a força do homem. Porque na verdade Deus é a nossa força. Então essa visão que ele teve de Jerusalém, ele viu o pecado do povo. Ezequiel viu, Deus mostrou para Ezequiel o pecado do povo e a glória de Deus saindo de dentro do templo. Agora ele estava desprotegido e Nabucodonosor estava chegando e ia destruir. Quando Nabucodonosor destruiu aquela cidade, os templos, saqueou tudo, como diz a palavra, levou tudo, sabe? Que quando essas pessoas que foram por último levados lá para a Babilônia, quando eles foram dizer para Ezequiel o que tinha acontecido lá em Jerusalém, Ezequiel já sabia. Antes mesmo de acontecer, Deus já tinha mostrado para Ezequiel. Deus já tinha falado. Ezequiel viu tudo. Por isso nós estamos falando de Ezequiel. Por isso nós estamos falando sempre Ezequiel. É Ezequiel que está nessa história. Essa história pertence ao livro, né? Pertence ali à sua fidelidade para com Deus. E vamos nós aqui, expressões, vamos entender o ponto 2. Expressões repetidas sobre o fim. Então, a repetição das expressões. Tudo o que quer dizer essa parte de expressões, todo este objetivo é que Deus, todo o objetivo dessa destruição foi para demonstrar a maneira bem clara, né? Que o fim chegou no reino do sul. O fim chegou para Judá. O fim chegou para Jerusalém. Ou seja, acabou. Deus deixou com que Nabucodonosor passasse ali e destruísse o restante. Mas a parte boa que eu queria falar, Deus, ele começa a prometer com toda a destruição. Deus começa a trazer aqui uma palavra de restauração. Então Deus promete aqui um recomeço, ou Deus promete, falando sobre renovo, né? Ele vai trazer um renovo. E em seguida também ele diz que vai restaurar. Ele também vai trazer o povo de volta lá do cativeiro, o judeu que estava lá como escravo, ele vai trazer novamente, né? É como nós sempre, Deus, ele vai dando oportunidade. Ele vai dando oportunidade, porque ele vê. Mas se essas pessoas não se colocar diante de Deus e não valorizar o que Deus faz, aí Deus vai novamente trazendo ali a destruição para essas pessoas, né? E como eu falei na outra passada, que nós hoje estamos encaixados nessa mensagem de Ezequiel. Então vamos nós para ponto 3, repetição da sentença. Então diz o seguinte, olha só, o versículo 4 e o 9 está repetindo: ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo. Tá vendo só? Anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina. Então, olha só, um dos objetivos de Deus, desse juízo, é a erradicação da idolatria, que foi a causa das abominações, pecado generalizado, né? Então, visto que a casa de Israel recusou esse remédio,
né, que seria o se arrepender, a segunda chance, já que eles não deram crédito, então agora não tinha outra maneira a não ser Deus deixar com que as coisas fossem mesmo por onde eles queriam que fosse, né? Então esse aqui é o ponto, fala da intensidade do juízo do pecado, que foi a causa, né, de toda a destruição. Não foi porque Deus não é Deus, que Deus não tem amor. Não, a causa de tudo isso foi o pecado da humanidade, que também vai ser na nossa geração. E é portanto que a palavra de Deus está sendo aí anunciada, para que as pessoas não cometam tais coisas, para que Deus não venha, né, castigá-lo. Porque diante de Deus não vai escapar ninguém, tá? E o fim, nós sabemos que vai existir. Se não for quando for tudo geral, mas individual, cada um vai passar daqui para outra. E quando nós passar daqui para outra, você vai precisar estar com Deus, tá bom? Então que Deus te abençoe, que Deus te guarda, te proteja, te dê sabedoria e que esse trabalho esteja te ajudando em algo da parte da tua vida, amém? Então tchau, se Deus permitir estaremos aqui novamente, tá? Tchau!